Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos celebrando nesse final de semana o 8º domingo do tempo comum, umas palavras sapienciais que muito marcam a nossa vida. Mas também esse é o último domingo antes da Quaresma. Próxima quarta-feira é quarta-feira de cinzas, dia de jejum e abstinência. E iniciaremos com toda a igreja, tempo de jejum, de oração, de esmola, tempo de conversão, durante 40 dias, os altares despojados de enfeites, as músicas sem efeitos sonoros, e um tempo em que a cor roxa nos fala da penitência e do tempo de conversão, por isso a confissão, esse tempo da Quaresma, e também para que nós renovemos na Páscoa a nossa vida batismal. Um tempo importante que nós vamos começar na próxima quarta-feira, recebendo cinzas sobre a nossa cabeça. Lembra-te que és pó e em pó hás de voltar. Ou então, convertei-vos e crede no Evangelho. As duas possibilidades para que nós aproveitemos esse tempo da Quaresma como tempo de conversão, que nós com seriedade assim acolhamos. Do outro lado, também o tempo da Quaresma como tempo de conversão. Nós somos também chamados pela Igreja do Brasil a nos perguntar, de um lado, sobre alguns aspectos concretos sobre a nossa vida de conversão, que são importantes também para a nossa vida, que é a campanha da fraternidade. Quando falamos de esmola, nós sabemos também que somos chamados a partilhar. Por isso, a campanha da fraternidade, no Domingo de Ramos, quando ela se encerra também com uma coleta da solidariedade para várias questões sociais, tanto da Diocese como também da Igreja do Brasil. Faz parte um pouco dessa espiritualidade e, ao mesmo tempo, sem deixar de viver intensamente a Quaresma, devemos também, caríssimos irmãos e irmãs, a nossa reflexão sobre algum aspecto. Neste ano, a campanha da fraternidade, que está sendo lançada nesse final de semana, é sobre a educação. Fraternidade e educação. Com todas as controvérsias e situações diversas, tem o tema Fala com sabedoria, ensina com amor. Ou seja, a sabedoria que vem do Senhor e o amor também para podermos trabalhar nessa grande missão da educação. A campanha da Fraternidade sobre a Educação também comemora os 40 anos, justamente, da Pastoral da Educação no Brasil, né? Portanto, que nós saibamos buscar e caminhar com a igreja. No meio de tantas vozes que estão falando, tantas questões aqui a acolá, que nós caminhamos unidos para a vida de conversão, saber que nós precisamos nos converter e muito, e ao mesmo tempo, caríssimos irmãos e irmãs, nessa nossa caminhada de conversão, também examinarmos bem essa questão da educação e a nossa presença como igreja, e vemos quantas vezes somos omissos nessa presença e vai se formando uma cultura, muitas vezes anticristã na sociedade, devido a uma educação contrária também à fé. Daí vem a nossa responsabilidade. Fala com sabedoria, ensina com amor, que deve ser uma vida de conversão também. Mas temos muita coisa a nos converter, né, da nossa língua, das nossas omissões, tantas coisas que nós fazemos errados nesse nosso mundo, e é esse tempo agora que se aparece que vai surgir nessa próxima quarta-feira. Por isso, esses dias agora é uma despedida, né, até terça-feira próxima, despedida dos tempos comuns, para que na quarta-feira entremos no tempo de penitência. Mas esse domingo, 8º domingo do tempo comum, é uma palavra de Deus que fala muitas coisas sapienciais. Aliás, a leitura primeira é um livro sapiencial, um livro do Eclesiástico, né? E fala uma coisa muito interessante, né? Ou seja, quanto mais a gente sacode a peneira, fica em cima da peneira o refúgio. O passo que tem que é bom, o refúgio fica em cima da peneira. Assim também, assim os defeitos de um homem aparecem no seu falar. Então, faz essa comparação, que assim como quando sacode a peneira fica o refúgio, assim também aparece quando a pessoa fala demais.
Assim também, como o forno prova os vasos do oleiro, alguém faz o vaso e coloca no forno, e às vezes pode até arrebentar ali, assim o homem é provado em sua conversa, né? Ou seja, conforme conversa, vê como é que é a sua vida, o que ele aparece justamente no seu coração, como é que ele extravasa aquilo que fala. O fruto revela como foi cultivada a árvore, ou seja, quantas vezes nós sabemos se foi bem cultivado ou não, se teve bom adubo, teve um bom terreno ou não, sabemos o fruto que dá aquela árvore. Sabemos que alguns lugares dão um certo tipo de fruto devido ao terreno que existe ali. Assim, a palavra mostra o coração do homem, aquilo que a pessoa traz dentro de si. Quantas vezes a pessoa, quando abre a boca, é uma decepção, né, devido ao seu julgamento, à sua maldade, o seu coração, né, toda a sua vingança sai pela sua boca, né? E aqui termina a leitura, a primeira perícope desse domingo: não elogies a ninguém antes de ouvir o falar, pois é no falar que o homem se revela. E é justamente aí que a gente vê a beleza, quando alguém, no seu falar, traz consigo coisas boas, que leva a beleza do seu interior, da sua vida. E nós sabemos que quantas vezes acontece o contrário, né? No seu falar vai ficar aquele refúgio, aquele ranço, aquela ideia muito maldosa. Isso, a leitura primeira desse domingo, que de uma certa forma vai nos ajudar a introduzir na leitura do Evangelho de Lucas. Continuamos com Lucas, ano C, e aí são vários tipos também de trechos sapienciais. Fala de um cego guiar outro cego, os dois caem no mesmo buraco. Fala também que vê o cisco no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu próprio olho. Fala também que não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. E fala, no final, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. O texto do Evangelho merece, claro, trecho por trecho, trecho sapiencial de cada versículo, que nós reflitamos, mas no fundo fala um pouco de como nós somos chamados a nos corrigir diante das várias situações, mais do que tentar julgar os outros, tentar achar que os outros são ruins. Ou seja, ainda mais nos prepara bem para o tempo da Quaresma, que agora nós vamos viver a partir da próxima quarta-feira. Nós somos fáceis de apontar erro, né, com o dedo indicador para as pessoas, e não olhamos os nossos, não vemos os nossos como somos cegos. E agora com as mídias digitais, então, que nós falamos muito de diversas formas, quantas vezes nós estamos julgando tantas situações que nós sabemos que muitas vezes são coisas manipuladas, situações que manipulam. É fácil hoje manipular imagens, sons, etc., escolher apenas alguns trechos, isso é muito fácil. E não olharmos a nossa própria vida, não olharmos como é que estamos de acordo com o Senhor, a nossa própria existência. Por isso a palavra do Evangelho, meus irmãos e irmãs, fala que um cego não pode guiar outro cego, senão os dois caem no mesmo buraco. Um discípulo não é maior do que o mestre, e todo discípulo bem informado será como o mestre. Ou seja, saber que precisamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos, que tire as escamas dos nossos olhos para podermos realmente ver o caminho a seguir, não é? E, ao mesmo tempo, a gente não adianta querer corrigir o cisco no olho do outro e ter uma trave no nosso, que não deixa enxergar direito. Então, fala a leitura. Como você pode dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Que nós enxerguemos bem, que nós nos convertamos primeiro e sejamos exemplo para as pessoas de vida, né? E nós sabemos que nós somos pecadores, necessitados de conversão, para podermos nos dar as mãos nessa caminhada e nos ajudar mutuamente. Não é simples, não é fácil, caríssimos irmãos e irmãs, e supõe de cada um de nós justamente essa busca da conversão. Acho que essa palavra desse final de semana nos introduz muito bem nesse tempo da Quaresma que viveremos a partir da próxima
quarta-feira. Tomemos consciência dessa necessidade de conversão para podermos ser sinais para a sociedade de que é possível um outro tipo de sociedade e de humanidade. Ao mesmo tempo, fala que as coisas vêm de dentro. Uma árvore boa dá bons frutos. Não há árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. E fala que toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Cada frase, cada versículo merece uma reflexão, mas no fundo é um pedido que o Senhor nos faz, um chamado à conversão. Se meu coração está cheio de mágoa e de ruindades, de maldades, de vingança, é claro que aquilo que eu faço e falo vai transmitir justamente isso. Por isso, o tempo de conversão é pedir que nós sejamos iluminados, que nós enxerguemos, que nós temos uma trave no nosso olho, para que nós nos enxerguemos a nós mesmos. É incrível, meus irmãos e irmãs, como nós muitas vezes não nos enxergamos, como nós enxergamos os defeitos de todo mundo, menos os nossos. Não vemos aquilo que realmente nós fazemos de mal, e mesmo quando alguém nos aponta que nós estamos por caminhos errados, nós não aceitamos, achamos que somos certos e os mais certos da humanidade. Daí o tempo da quaresma, para que nós deixemos com que a palavra de Deus nos ilumine, para que o Espírito de Deus nos mostre o caminho, e nós, na celebração penitencial, reconheçamos os necessitados de conversão e dizer que nós somos pecadores chamados à conversão e queremos juntos nos converter cada vez mais. Pois nós temos a segunda leitura desse 8º domingo e último domingo dessa época agora, antes da quaresma, lembrando justamente que da questão da morte que foi vencida, ou seja, quando este ser corruptível estiver vestido de incorruptibilidade e este ser mortal estiver vestido de imortalidade, então estará cumprida a palavra da Escritura, que diz: a morte foi tragada pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós vamos ter a vitória em Jesus Cristo, que realmente conquistou para nós a vida eterna e nos lava de nossos pecados, nos faz enxergar a nossa miséria e nos faz ver a beleza, da sua presença em nossa vida. É bem isso que nós podemos concluir um pouco esse tempo comum, esses 8 domingos, ou 8 semanas, melhor dizendo, que tivemos depois do Natal, e já agora, próximos da quaresma, na próxima quarta-feira, de pedir justamente isso, ou seja, de ver realmente que o Senhor nos abre os olhos para perceber que nós somos chamados a nos revestir de uma nova vida, ou seja, da incorruptibilidade, e pedir que o Senhor vença em nós nossas mortes, nossos pecados, para até vencer a morte eterna. Portanto, diz aqui a carta de São Paulo aos Coríntios, a primeira carta: sede firmes e inabaláveis, empenhando-vos cada vez mais na obra do Senhor, certo de que vossas fadigas não são em vão no Senhor. Empenhemo-nos ainda mais. Por mais que nós tenhamos já caminhado, temos muito que caminhar ainda. Nós não podemos parar onde nós chegamos. Na espiritualidade, quando nós achamos que já chegamos ao ponto máximo, nós começamos a regredir. Nós temos todo o infinito para caminhar e toda a eternidade. Cabe a nós caminharmos cada dia, cada momento, e pedir ao Senhor esse dom da conversão, de podermos enxergar a nós mesmos e, consequentemente, olhar para o outro, querendo fazer para o outro aquilo que nós queremos que faça conosco mesmo também, e nos dar as mãos nessa busca de viver a vida de conversão. Não é simples, meus irmãos, não é fácil, mas cabe a nós darmos esses passos.
que nós saibamos viver esse tempo agora, que se aproxima, e começar na próxima quarta-feira, esse tempo da Quaresma. 40 dias em que nós somos chamados a fazer a caminhada com a igreja no deserto de nossa vida, rumo à Páscoa do Senhor. Que Deus abençoe, proteja e guarde, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.